The Flash é uma série que começou com uma qualidade absurda, mas todo mundo sabe que conforme novas temporadas iam saindo, a história ficava cada vez pior e mais repetitiva, com os roteiristas tomando diversas decisões extremamente questionáveis. E como consequência, no meio disso tudo, surgiram cenas tão estranhas e tão inacreditáveis que você não sabia se ria, se passava vergonha ou se fingia que nunca viu aquilo acontecer. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar esses momentos, esses episódios que acabaram virando meme na internet. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. E pra começar a lista, a gente não tem só um momento específico, mas um episódio inteiro extremamente constrangedor e engraçado em algumas partes também. Eu tô falando de Noite das Garotas, o quinto episódio da quarta temporada de The Flash. A trama gira em torno da despedida de solteira de Iris, enquanto Cisco, Joe e Barry saem pra beber. Ao mesmo tempo, a Caitlin precisa lidar com o retorno da sua antiga chefe, a Monet, que atua como a principal antagonista do episódio. E cara, vamos combinar que só a aparição da Monet já é motivo suficiente pra colocar esse episódio na lista, né? Afinal, ela é uma das personagens mais intancáveis de toda a série. A personalidade dela, totalmente teatral, o jeito de falar que irrita qualquer um, os trejeitos exagerados, é uma personagem caricata tão forçada, sabe? Enquanto isso, a parte das garotas vira um completo clichê, principalmente por causa dos diálogos constrangedores. Tá até parecendo que The Flash virou uma novela, uma série completamente diferente. Só que ao mesmo tempo, é nesse episódio que a gente tem a famosa cena do Barry bêbado, que sinceramente é muito engraçado de assistir, cara. O Grant Gustin indo na full comédia, abraçando a vergonha alheia de forma proposital, é uma das partes mais icônicas da série, porque ele entrega uma versão do personagem, do herói, que a gente quase nunca vê, sabe? Ele dançando, falando alto, completamente sem filtro, e sem falar daquele momento em que ele solta um "eu sou o Flash" totalmente bêbado no meio de todo mundo. É uma cena tão absurda que fica boa, tá ligado? De verdade, mano, esse episódio não tem como ser levado a sério, tanto na parte da Iris quanto na parte do Barry. É tudo muito constrangedor, é como se fosse um episódio filler da série, como se fosse um especial desastroso de comédia dentro de The Flash. Não é à toa que ele é um dos piores episódios avaliados da série. Cara, em quarto lugar, a gente não podia deixar de fora a vez em que Iris West vira velocista. A cena acontece quando um meta-humano faz a Iris de refém e no meio da confusão acaba transferindo os poderes do Barry pra ela. Do nada, a personagem vira uma velocista e o Barry, que sempre foi o cara mais rápido do mundo, vira praticamente um humano comum por um tempo. Enquanto a Iris passa a atuar na linha de frente, combatendo as ameaças, o nosso protagonista vira um coadjuvante, ficando no suporte técnico com a galera do Star Labs. Na teoria, esse episódio até que tem uma ideia boa por trás, de querer falar sobre empatia, sobre o peso da responsabilidade, sobre sentir na pele o que significa ser o Flash. Era uma ótima oportunidade para explorar a insegurança, o medo e os limites de um herói sob uma nova perspectiva, mas na prática tudo é muito raso, sabe? Eles deixam de lado essa parte dramática e colocam a Iris para salvar o dia numa aventura extremamente repetitiva. Parece até que a gente tá vendo um episódio de fanfic, mais um episódio filler feito apenas pra preencher a temporada. E o que torna tudo mais incoerente é justamente a forma como a Iris lida com os poderes. Se a gente lembrar do começo do Barry, o quanto ele sofreu pra se acostumar com a velocidade, a aprender a frear, a fazer curvas, a usar as habilidades, a Iris simplesmente pula todas essas etapas, como se já soubesse quase tudo, sabe? Aquela cena do prédio em chamas exemplifica muito bem essa questão. Ela entra no meio do fogo, salva geral com uma facilidade absurda e começa a usar os poderes como se tivesse anos de prática. E aí, quando cai um negócio em cima dela, o roteiro é extremamente conveniente e faz o Cisco resgatá-la em questão de segundos, sem falar no momento em que ela cria literalmente um maremoto pra derrotar um vilão de fogo, além de toda aquela confiança que surge basicamente do nada. E é muito triste a gente pensar que a ideia original dela virar uma velocista pode até ser boa no papel, porque seria uma forma diferente de explorar a dinâmica do casal sob outra perspectiva, sabe? Mas no fim, a execução deixa muito a desejar, virando um clássico exemplo de protagonismo forçado junto com um roteiro preguiçoso. Esse episódio é aquele típico caso que você assiste pensando onde será que essa série vai parar, e ela merece com certeza estar numa lista como essa.
Agora a gente vai para um momento engraçado que não é bem uma cena feita pela série, mas sim um áudio vazado nos bastidores da dublagem brasileira. Isso vai acontecer lá para a 8ª temporada, onde muita gente já tinha abandonado a série, mas eu tenho quase certeza que você chegou a ver esse áudio circulando pela internet. Contextualizando, o Flash está enfrentando um típico meta-humano de Central City e, como de costume, antes deles partirem para a batalha, tem todo aquele diálogo entre os personagens, aquele discurso de sempre, só que na última fala, o Barry solta uma frase tão genérica, tão batida, que o dublador brasileiro, achando que a gravação já tinha terminado, solta um sincero e automático "que diálogo merda". E o melhor, ou pior, é que o microfone ainda estava aberto, o áudio vazou, se espalhou e virou um dos momentos mais icônicos envolvendo a série aqui no Brasil. E o mais interessante disso tudo é a identificação que o público teve. Muita gente já assistiu essas cenas pensando, mano, só sai na porrada logo, tá ligado? Todo mundo já tava cansado de vilões genéricos e discursos reciclados que pareciam copiar e colar de temporadas anteriores. Quando o dublador solta essa frase, é como se ele verbalizasse exatamente o que parte do público tava sentindo há anos. E é aí que mora a genialidade da cena. Não foi feito pra ser meme e justamente por isso virou meme. É aquele tipo de humor espontâneo, totalmente honesto. Só que no fundo, ao mesmo tempo que a gente ri, também bate uma certa tristeza, cara, porque isso mostra o nível de desgaste que a série tinha alcançado naquele ponto. Quando até um profissional no meio do trabalho reage daquele jeito, dá pra perceber o quanto o roteiro já não empolgava como antes. É engraçado pra caramba, mas também um retrato meio melancólico do rumo que a série tomou, esquecida por parte dos fãs e marcada mais por memes do que por momentos épicos. Agora a gente precisa falar daquele momento bizarro do episódio 18 da 7ª temporada de The Flash, quando Barry e o Tawny se unem pra enfrentar o Godspeed e a série simplesmente vira uma paródia barata de Star Wars. Cara, o Godspeed vinha sendo construído há muito tempo como uma grande ameaça, um vilão misterioso, com uma promessa de um confronto final épico. Existia uma expectativa real de que ele fosse o vilão que traria de volta a tensão das primeiras temporadas, só que ver ele sendo reduzido a uma batalha de raios que parecem sabres de luz é constrangedor e triste ao mesmo tempo. Ao invés de construir um confronto baseado em estratégia e em inteligência, a série decide apostar tudo no espetáculo visual e nem isso consegue se sustentar. Sem falar também que o próprio poder da velocidade acaba virando só mais um detalhe no meio da cena. Tudo bem, eles utilizam da energia para criar os raios, mas eles simplesmente deixam de lado aquelas corridas épicas, as perseguições, tudo que tornava as batalhas frenéticas, entende? E no meio disso tudo, ainda tem o Tawny. Sempre que queriam gerar impacto, traziam ele de volta, o que acabou esvaziando demais o personagem. Na primeira temporada, ele era, cara, simplesmente absurdo. Uma presença ameaçadora, manipuladora, inteligente. Aqui ele tá basicamente servindo como uma participação especial de luxo, mano. A série chegou num nível tão crítico que precisou se reinventar ao ponto de parecer Star Wars, algo completamente diferente do que ela era no começo. Ao mesmo tempo que é extremamente vergonha alheia essa cena, com uma luta extremamente mal coreografada e que não passa emoção nenhuma, é triste saber o quanto essa série se desvirtuou da sua própria essência. É, cara, o primeiro lugar não podia ser outro senão a famosa cena do We Are The Flash, que acontece no segundo episódio da 4ª temporada. Basicamente, o Barry tinha acabado de voltar da força de aceleração, completamente instável, falando coisas desconexas, e aquele começo de temporada era pra representar uma reconstrução do personagem, uma nova fase depois do sacrifício que ele fez no final do ano anterior, sabe? A equipe tá reunida, tentando reorganizar tudo, a cidade precisa do herói de volta, e é nesse contexto que a Iris solta a frase We Are The Flash. Claro que quando os roteiristas escreveram isso, a intenção era mostrar união, parceria, que ele não carregava esse peso sozinho, só que a forma como isso é verbalizado, mano, acabou soando estranho demais, porque durante 3 temporadas a série construiu o Flash como símbolo, como alguém que carrega uma responsabilidade muito pessoal e solitária. Quando essa frase é dita pela Iris, foi mais um sinal do que estaria por vir nas próximas temporadas, uma série muito mais focada no
no Team Flash do que no próprio Barry Allen. E a quarta temporada também marca o começo do arco mais problemático da Iris. Ela passa a comandar o Star Labs como se tivesse anos de experiência na área, tomando decisões completamente questionáveis. E o pior, agindo como se tivesse sempre certa, como se fosse a dona da razão. E quando alguém discordava, vinha aquele discurso longo e pesado que parecia muito mais um sermão. A partir da quarta temporada também, a relação do casal começa a ficar ainda mais insuportável. Ao invés de evoluir de uma forma orgânica, explorando outras perspectivas, como a parte dela jornalística, a série faz questão de continuar naquela mesma dinâmica melodramática e repetitiva que já havia cansado todo mundo. O problema nunca foi a mensagem de que ele não tá sozinho, mas sim transformar isso numa frase impactante em vez de deixar a história mostrar naturalmente, entende? No fundo, cara, por mais constrangedor que essa cena possa ser, ela foi um dos primeiros sinais da queda de qualidade da escrita da série. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Aproveita e deixa aí nos comentários se a gente acabou esquecendo de uma outra cena que deveria estar nessa lista. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!